país de onde vêm e por que resolveram participar desta sessão hoje. Great. So I just put a link to the guide in the Acabei de colocar o chat here. link do manual aqui no So we can chat para begin with referência de sort of todos a few technical e I'm sure podemos most people will be começar familiar with. agora com Tells you alguns everything in short. avisos This session técnicos ou will be about administrativos. 75 minutes, and we Como are vocês já devem saber, simulcasting esta live sessão terá cerca de interpretations in 75 minutos, Spanish, oferecendo Portuguese, interpretação Chinese, simultânea em Bahasa, espanhol, Indonesia, português, and French. chinês, Bahasa e francês. So if you like E to se hear the vocês audio for this webinar preferirem in one of these ouvir languages o I áudio deste mentioned, webinar em click uma on dessas the línguas que eu globe acabei de icon, mencionar, por which favor, can be cliquem found in nesse the Zoom ícone control do panel. It globinho que will fica aí no circle painel what de says controle do Zoom. interpretation, E aí and select the vocês language that you podem would like to listen. selecionar interpretação e a We are also língua recording de this sua webinar in preferência. all Nós these também languages, vamos and the link to gravar the este videos will be webinar em todas available as línguas on IDP's YouTube e este channel material vai after ser this session. disponibilizado nos canais So TDP e if no we YouTube run após around desta as sessão. well, E we se have a bit tivermos of a tempo, Q&A no final vamos ter uma sessão de section perguntas e that you respostas. can put any questions Ah, you have through e the vocês podem webinar enviar into suas the Q&A perguntas box, durante o webinário, and some of ou our aqui no moderators will chat, be ou able to então na choose caixinha específica de perguntas e questions respostas, que se to chama cover in the Q session e if A. we have enough time. E se não tivermos So I want tempo to de quickly responder essas perguntas introduce durante a sessão, today's faremos isso panel posteriormente with por session escrito. moderator Aditya E Rani, who's a senior vamos associate from começar passando a IDP palavra India. para Aditya And he will Rani, be que é moderating nosso our associado presentation TDP da today. Índia, e ele vai So ser o very moderador e vai thankful to iniciar have o from around the debate world hoje. E temos também grande presenters. prazer de ter We'll start with apresentadores de Beatriz várias Rodriguez, partes who's do the mundo, transport começando com manager from Beatriz IDP Rodrigues, que é Global. gerente de transportes do TDP Global. Next, we'll have Pedro Em seguida, Logodice, temos the assistant Pedro researcher Lojodice, from the International Council on que é Clean pesquisador Transportation associado do for ICCT São ICTC Paulo, from Sao Paulo, no Brazil. Brasil. Daniela Em Flores seguida, Ramirez, who's the director of Daniela special Flores development Ramírez, que é for diretor de projetos electromobility especiais de from the eletromobilidade Yucatan Transportation da Agency Agência in de Mexico. Transporte de Yucatán, no And México. then from the Em Maharashtra seguida, State Road do Transport estado Corporation, de or Maharashtra, MTC in India, te- we eh, have M. Joshi, who's the temos a divisional controller, M. and Chetan Joshi, Hasabnis, who's the que deputy é o divisional manager. controlador de divisão, e também Chetan So Hassabnis, que é o with that, vice-gerente geral. if everyone hopefully has E eu the acho que é technical isso. details sorted out, if you need to Espero join que or listen in another language, I'll todos pass já on to estejam Beatriz bem from the posicionados IDP para team participar na to língua de sua deliver the preferência framing for e passo today's agora a discussion. palavra à Beatriz, da Thank you. equipe do TDP, para explicar um pouco o que pretendemos cobrir Hi, nesta sessão de Alphonse. hoje. Hi, everyone. Thank you for Oi, inviting me Alfonso. today. Gostaria de agradecer também a todos por estarem As aqui Alphonse hoje. had mentioned, we are Como o here Alfonso to já officially falou, launch the nós NMB estamos process, aqui a guide to batteries para and charging. This lançar ou guide para is falar actually desse manual que the foi first developed recém-publicado pelo to support ITDP decision makers sobre in navigating baterias e the infraestruturas de deployment recarga and de ônibus elétricos, considerations around levando em batteries, charging consideração infrastructure, tudo o que EV, precisamos and entender their em broader relação a impacts frotas, on baterias, operational infraestrutura costs, de recarga environment, and e seus environmental impactos benefits. nos custos, nas And in the operações e next questões 2 minutes, I ambientais will walk também. you through Nos próximos the main minutos, topics covered in the eu guide, vou and descrever we'll os also principais introduce the 5 temas essential steps to incluídos successfully nesse plan and manual implement BEV e fleets. também os But fatores before we dive principais into para that, a it's implementação important to bem-sucedida take a dessas step back frotas and de look at the ônibus big elétricos. picture into Mas antes where de these fazer new isso, precisamos ter technologies uma visão geral in our public sobre transport system. a- qual é o And public papel transport is dessa actually eletrificação no nosso the sistema de backbone of transporte city público. economic development, E o environmental social sistema de resilience, transporte, and na also the verdade, foundation é of peace. a espinha It is dorsal do nosso sistema de daily transporte component of many people's lives e and é um affect them componente directly. que faz parte da Users, vida inhabitants, diária das passengers, pessoas, do dia a dia drivers, das pessoas, influences how they travel, e how they enjoy influencia como as experience in the pessoas city, locomovem, como their daily budget, aproveitam várias mental health, experiências na and life cidade decisions. e So também the outras impact decisões of sobre public sua vida transport in pessoal. people's lives E os impactos can do be transporte significant público na vida for das better pessoas, or for esses worse. impactos podem ser significativos, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Um, and one challenge impact is actually
The significant impacto amount of emissions from the importante public transport é o grande sector. volume de For emissões do climate setor de change, for transporte example, público, almost a quarter of o all que sources of pode emissions significar, comes por exemplo, from no caso road das transportation. mudanças This climáticas, is quase um even quarto more das important when emissões we vem do are setor de addressing public transporte. health E isso é mais and how importante ainda it's quando pensamos na saúde definitely pública as well. So e if we vemos want to como reduce these os emissions impactos vêm and make our crescendo. E cities se more quisermos livable reduzir as and emissões e help tornar as with nossas any cidades mais events and natural disasters respiráveis e that are mais happening saudáveis, everywhere, temos de fazer we really need to algo reduce CO2 ah, and also particulate matter and no other sentido de types of events that reduzir as emissões de electrification maneira of drástica. the fleet A is eletrificação das involving frotas superar os desafios relacionados also improve às physical mudanças quality, climáticas creates e podem comfort, makes the também journeys more melhorar predictable a if they are qualidade planned do and transporte, implemented dos correctly. deslocamentos e da experiência dos usuários. But electrification actually means a Mas whole new a system, eletrificação, since it quando requires falamos de more than just eletrificação, falamos de replacing a todo vehicle. um It sistema. means understanding the Sim, muito mais do que interrelationship simplesmente between the batteries substituir os and the veículos. charging Temos de stations. entender a So, inter-relação entre as selecting the baterias right e a mix of infraestrutura de battery recarga. recharging technology, Então, a like seleção peptides, do the tipo one correto that ou mais powers correto de baterias capacity that e weighs, de will estrutura have de recarga, critical impacts in isso the pode ter service um planning impacto for the crucial no system, planejamento dos serviços influencing do its sistema operational and e financial também performance, like seus capital and operating desempenhos costs, operacional e like financeiros, long-range custos infrastructure operacionais, needs, o energy demand, alcance stability, das rotas which ou in das turn linhas de actually transporte, will also o que, por sua impact vez, pode on the também environmental afetar benefits that we're gonna eh, os collecting from that, impactos, the efeitos service ou and financial benefícios plans and ambientais performance, e o the user desempenho e o experience and planejamento quality, financeiros and training e a and experiência dos workforce usuários em termos de safety as qualidade e well. também, por que não, So o this treinamento da força de organizational trabalho para operar no uh, novo sistema. very different from the business as usual, E aqui even when estamos we are falando de talking uma about situação bem diferente da opportunities and situação opportunities. normal, In se the não business as fizéssemos usual, nenhuma we usually mudança, o que have the chamamos de bus business operator as usual. as the one that Ah, have the main responsibilities Na situação alongside the atual, public os authority operadores dos and the ônibus bus são manufacturers. aqueles que têm But a maior parte das over time, this responsabilidades, will juntamente also com introduce new components parcialmente like the alguma battery responsabilidade por charging parte das autoridades infrastructure, públicas e dos operations and fabricantes fleet de ônibus. maintenance. A partir do And momento with que that, ah, with the new components, we also eletrificamos a should have frota, the temos responsibility outros that will be componentes que assigned são to different compartilhados stakeholders. com outras From partes. these new arrangements, A partir different desse types of novo business models will modelo, emerge as well novos modelos de that negócios will podem include surgir new actors to the que discussion, incluirão which ou can help potencialmente a incluirão lot novos with atores investment que capacity podem ajudar and bastante hope também and no take sentido on de risk capacidade de sharing as well. investimento And e this is também crucial when we compartilhamento are de talking riscos. about Isso a é new technology crucial that quando has pensamos numa nova higher capital tecnologia costs, but que tem very um low custo capital operational muito mais costs alto, compared to mas diesel custos buses. operacionais muito mais baixos em comparação aos Considering veículos all of tradicionais that, a diesel. it is crucial to Bem, understand the different tendo dito isso, aspects é of muito allowed importante proper entender os planning. diferentes aspectos que permitem o It's crucial planejamento to actually, adequado. I'm sorry, it's crucial to Perdão, é understand the different crucial aspects compreender os to ensure diferentes that we have aspectos proper para planning and garantir que avoid tenhamos um costly and planejamento time-consuming adequado mistakes. Like, for e example, as we possamos have seen evitar many cities around the world erros that are bastante buying onerosos, buses and have them sit como, por in exemplo, a depot for a year, for vemos example, o que ocorre em and muitas they are cidades do getting mundo que also the best adquirem os charging ônibus, facilities. mas não têm um plano para So this seu uso ou sua multidisciplinary implantação process e is os ônibus ficam parados nas interdependent and garagens por they muitos need anos. Então, temos service de entender schedules, policy essa procedures, the interdependência entre availability of os licensing horários dos mobility transportes e o applications. planejamento e as This necessidades requires dos a number of usuários, steps e tudo isso exige for uma the série successful de deployment passos, of de these etapas buses. para, And the guide that we então, a published implementação today actually bem-sucedida goes dos big sistemas de detail ônibus of elétricos. requirements. E o material que estamos I'm gonna lançando hoje share entra each of em the points here, detalhes em but cada the uma guide will dessas be sent you questões. with Então, very eu não vou particulars. descrever todos os The first detalhes step is aqui, actually porque map the isso tudo está contido no political manual. context and
Então, inicialmente, o primeiro passo é mapear o contexto político e as principais partes interessadas, considerando os objetivos das políticas públicas e seus impactos na sociedade. O segundo passo é compreender, então, as necessidades de recarga ao lotas e ver se ah, essas rotas e essas necessidades estão alinhadas aos objetivos municipais e quais são seus. O terceiro passo é avaliar o mercado de baterias e estruturas de recarga, discutir o que já está disponível no mercado e sua compatibilidade com as operações atuais. O quarto passo é avaliar diferentes cenários de recarga e selecionar a melhor estratégia de recarga para cada cidade. E isso requer o desenvolvimento, elaboração de um plano de infraestrutura para a implementação mais ampla do sistema. E o quinto passo é a implementação e monitoramento dessas frotas de ônibus elétricos, com sistemas e métodos de avaliação constante, de forma a melhorar significativamente os resultados finais. Isso também significa, em poucas palavras, que nós precisamos, quando falamos da implementação de frotas de bus elétricos, precisamos pensar de maneira mais holística, ou seja, pensar nas estruturas de recarga e nos planos de transporte. Temos de ter também um marco de políticas públicas com objetivos claros e processos para apoiar e promover esse processo. Temos de também garantir a diversificação dos mecanismos financeiros para garantir, então, o financiamento adequado e as parcerias adequadas para que possamos, então, enfrentar os custos iniciais e também a manutenção do sistema. E temos também de garantir que tudo que fizermos esteja alinhado às necessidades e às expectativas dos usuários, ou seja, precisamos entender as preocupações e as necessidades da comunidade e comunicar adequadamente o que estamos fazendo ao público e garantir que tenhamos uma sustentabilidade de longo prazo. E como já vimos, e vamos falar mais sobre isso hoje durante o webinário, a eletrificação é muito mais do que simplesmente uma mudança tecnológica. É uma maneira de redefinir a mobilidade urbana. Isso nos dá a oportunidade de realmente mudar nossa maneira de agir e de pensar no transporte urbano. E temos de garantir que possamos alcançar nossos objetivos. E para isso temos de ter a combinação correta de veículos e um design urbano que também priorize o transporte ativo, a caminhada, o uso da bicicleta e do transporte público. E isso vai nos ajudar a criar cidades vibrantes e inclusivas. E o manual que estamos lançando hoje é um grande exemplo de um recurso fundamental que as cidades podem usar para realmente incorporar a eletrificação e promover a resiliência dos sistemas de transporte público. É isso que eu tinha a dizer, então, para a Aditya. Thank you, Beatriz, for setting the stage and highlighting the critical role of public Muito transport in obrigado, addressing the climate Beatriz, por change challenges of fazer essa electric mobility. descrição e And for destacar this o papel point, importante do taking transporte holistic público. approach for the e-bus E eu deployment, ensuring gostei that muito do que você participants falou em in relação a electric essa bus needs abordagem to be integrated holística, successfully and considerando todas as facility the necessidades do integration. sistema And e as a we importância do continue to planejamento, celebrate the também climate incluindo deeper, não I believe somente os that veículos, the mas as clearer is it estruturas that de recarga. Beatriz and exposing insights. E And it's true that é electric buses are importante revolutionizing our public que transport system reconhecer across the que globe. os But ônibus charging elétricos infrastructure vêm and crescendo muito no plays a mundo crucial todo, role in mas as decarbonizing infraestruturas de recarga deforestation têm um to reflect papel on how different fundamental cities and public transport nessa networks across the evolução globe
E é importante ver como várias cidades estão tratando disso e como estão adotando estratégias para estruturas de recarga para garantir uma implementação eficiente e sustentável desse novo segmento no transporte público urbano. E, naturalmente, as necessidades e as estruturas de recarga podem ter um impacto nas estruturas ou no funcionamento do sistema. E nós temos uma grande de transporte público na Índia que, na verdade, vem estudando e vem debatendo o uso dos ônibus elétricos em várias partes. E é importante também considerar as lições que vêm de vários países, como, por exemplo, a Índia, como eu acabei de mencionar, mas também o México e o Brasil. E temos, então, três eh, apresentadores distintos, muito importantes do Brasil, da Índia e do México, para falar sobre essas experiências. Então, gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro apresentador, que é Pedro Lodiodice, do Brasil, de São Paulo, e ele vai nos fazer uma apresentação detalhada sobre como as estruturas de recarga podem ter um impacto nas operações e vai ser muito interessante ouvir o que o Pedro tem a falar. E agora vamos assistir a apresentação do Pedro. A palavra é sua, Pedro. Certo. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Pedro Logiodes, estou como pesquisador associado no ICCT. O ICCT é o Conselho Internacional de Transporte Limpo, é uma organização da sociedade civil que trabalha com pesquisa independente e aplicada à descarbonização de transporte. Eu trabalho na iniciativa Zebra, que é co-liderada pela C40 e pelo ICCT, na eletrificação de frota de ônibus. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês alguns dos trabalhos que fizemos, no caso de São Paulo, no Brasil, comparando as tecnologias de ônibus elétrico e ônibus diesel. Em primeiro lugar, na dimensão de desempenho energético, observamos que o ônibus diesel ele consome cerca de 4 vezes a energia por quilômetro quando comparado ao ônibus a bateria. Isso ocorre porque o motor do ônibus elétrico é muito mais eficiente, com menos perdas, mas também pelo fator de regeneração de energia através da frenagem do veículo. Pode chegar em volta de 30%. O segundo aspecto é o aspecto ambiental. Então, há uma redução de 100% das emissões de escapamento com ônibus elétrico, mas mesmo quando analisando as emissões em todo o ciclo de vida, o que envolve a geração de energia elétrica, a fabricação dos veículos e a reciclagem, e, claro, toda a operação, observa-se que o ônibus elétrico promove uma redução de cerca de 90% das emissões de carbono equivalente no ciclo de vida. Outro aspecto fundamental é o aspecto financeiro. Para isso, nós analisamos o custo total de propriedade, que consiste nos valores de custo de investimento e custo operacional trazidos a valor presente das duas diferentes tecnologias, que permite uma comparação em termos reais. A principal diferença entre os dois modelos é que o modelo diesel tem um custo de capital muito menor, enquanto o custo operacional é muito maior, principalmente por conta do combustível, devido à menor eficiência energética que eu comentei anteriormente. Por outro lado, o sistema elétrico tem um custo de capital muito maior por conta da bateria, dos carregadores e da adaptação do grid de energia. No entanto, o custo operacional de energia é muito menor, o que confere ao modelo de ônibus elétrico
uma vantagem comparativa ao modelo diesel a partir da intensidade do uso do veículo. Então, com os dados de São Paulo, modelados para o ano de 2022, nós identificamos a partir de 200 quilômetros por dia, o ônibus elétrico tem uma paridade de custo total de propriedade em relação ao ônibus diesel. Junto com essas três vantagens, do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental e financeiro, vem também alguns desafios adicionais, como a Beatriz comentou. É necessário uma mudança de paradigma no planejamento operacional para considerar também a autonomia do veículo e também a distribuição de energia a partir do grid. Para isso, se soma ao planejamento operacional tradicional do sistema de ônibus por diesel o dimensionamento da infraestrutura necessária para a sua operação. E esses processos, como a Beatriz comentou, são processos interdependentes. Ou seja, no caso do ônibus diesel, se faz um planejamento de partidas, se consideram as características das rotas, como o tempo de ciclo e a distância percorrida, e se dimensiona uma frota para cumprir essa programação. No caso do sistema de ônibus elétrico, existe um conjunto de variáveis adicionais a serem consideradas, como o número de carregadores que vão ser alocados, o local onde eles vão ser alocados, a potência disponível nesses locais para o carregamento, qual é a capacidade da bateria que vai ser dimensionada. Então, além de planejar a partida dos veículos, é necessário também planejar os eventos de recarga ao longo do dia. Então, aqui eu vou trazer um exemplo concreto de como o planejamento operacional influencia o dimensionamento da infraestrutura. No primeiro caso, eu vou analisar uma recarga que é exclusivamente noturna, ou seja, o ônibus opera durante o dia e é carregado durante a noite. No segundo caso, o que a gente chama aqui de recarga integrada, existe uma sobreposição entre os intervalos de operação dos ônibus e os eventos de recarga. Isso faz com que se distribua a energia consumida ao longo do dia e reduza a necessidade de potência disponível nos locais de recarga. Além disso, essa estratégia de recarga integrada permite que um veículo tenha uma maior autonomia operacional, ou seja, ele possa percorrer mais quilômetros do que a autonomia veicular dele, considerando apenas a capacidade da bateria. Então, trazendo um exemplo concreto, temos um primeiro caso, onde a extensão da rota é de 35 quilômetros, e um segundo caso, onde essa extensão é de 92 quilômetros. Aqui, adotando, para efeito de exemplo, os mesmos parâmetros do ponto de vista de tempo de ciclo, capacidade da bateria, consumo de energia, potência dos carregadores e a programação de partida dos veículos. No primeiro caso, observa-se que o dimensionamento da frota foi igual para os dois casos. No entanto, o planejamento que considera as recargas ao longo do dia permitiu uma redução de cerca de 40% no número de carregadores e na potência necessária nos terminais. Por outro lado, no caso 2, que é de 92 quilômetros, ou seja, tem uma demanda maior de consumo de energia, seria necessário, partindo do planejamento de recarga apenas noturna, exclusivamente noturna, uma frota muito maior do que no cenário onde há esse carregamento de estratégia integrado, porque seriam necessários adicionar veículos para o cumprimento da programação de viagens. Além disso, observa-se que seria necessário quase metade dos carregadores e metade da potência necessária.
Por último, um fator bastante interessante em relação ao cenário de recarga integrada é que o veículo, por mais que ele tenha uma autonomia veicular de 200 quilômetros, considerando aquele consumo energético e a capacidade da bateria, é possível que ele percorra mais de 330 quilômetros em média por dia, o que é muito interessante do ponto de vista do custo total de propriedade, menos investimento no custo de capital e, ao mesmo tempo, maior intensidade do uso do veículo, o que traz uma vantagem financeira para o modelo. Eu fecho aqui com algumas recomendações sobre o planejamento. Em primeiro lugar, é importante identificar locais potenciais para alocação de carregadores em terminais, garagens e outros pontos próximos das rotas. É necessário fazer um planejamento horário não só das partidas dos veículos, mas também do carregamento dos veículos ao longo do dia. Em seguida, é necessário avaliar a disponibilidade de potência nos locais de recarga. E caso não haja potência necessária, avaliar se vale a pena um planejamento para incrementar essa capacidade do grid, ou então alocar, por exemplo, um outro ponto de recarga ao longo da rota que permitiria, por exemplo, distribuir essa energia. Então, esse processo de dimensionamento da infraestrutura e o planejamento são processos iterativos e interdependentes. Em seguida, também é muito importante monitorar a operação, porque mais do que nunca, no sistema elétrico, que depende de um planejamento muito mais refinado, a informação da operação, como o consumo de energia por rota, é extremamente importante para esse dimensionamento do sistema. Por fim, adotar sempre a premissa de aumentar a intensidade do uso dos veículos, porque isso melhora, do ponto de vista financeiro, o modelo de ônibus elétrico. E, claro, aproveitar essa intensidade para conseguir, inclusive, aumentar a oferta de transporte público. É isso. Finalizo aqui. Thank you, Pedro, for the very crisp and insightful presentation. Muito And I think the obrigado, key Pedro, takeaway pela is that sua the apresentação, superchargers consume nearly muito 4x less interessante. energy per kilometer Mas eu than acho que o buses. ponto principal aí é So they are entender more que os energy ônibus efficient elétricos, for a long eles time. são However, muito as we mais expand, eficientes do as we ponto found out energético that por muito tempo e eles transition exigem towards menos superchargers is a energia também. dynamic shift in operational planning. Mas é So importante key reconhecer actions também like que essa flexible transição zoning, change para a coordination eletrificação also gives exige us a também uma clue mudança that muito mais ampla your breakdown of no chassis infrastructure planejamento. planning, E covering the power demand, fleet é size, importante também ver weight, como and energy consumption, vários aspectos charging têm que ser levados em circumstances. I guess consideração, all of these factors are por exemplo, o momento do interdependent carregamento, o tamanho da and rota e todo o planejamento, e this como shift todos esses actually not fatores just a são shift from diesel to electric. interdependentes. It's a shift from Então, a não é new simplesmente uma ecosystem mudança do developed by diesel ecosystem para o elétrico, é a criação de todo the um system he's ecossistema referring to. novo. That we need to E se understand. isso não So thank acontecer, o you once sistema again, novo não Pedro, seria for providing sustentável. Então, insightful mais uma vez, remarks. muito We are obrigado, moving Pedro, to our por seus next speaker, insights. E agora Mr. gostaríamos de Nitesh passar a Doshi palavra from India. ao Mr. próximo, Doshi is a a divisional nosso controller at próximo Rajasthan State apresentador Road Transport Corporation. de And Maharashtra, he will na be giving us Índia. a unique perspective of E how state government is eles moving vão from nos fossil apresentar, fuel o sources to senhor full carbon Joshi e o capture. senhor Hassab, eles vão falar And um pouco currently also in the process of procuring sobre 5,150 a electric experiência buses. da It's Índia. also India's E biggest atualmente e-bus o project in the Estado single purpose já CPP. tem o And maior here projeto MSRDC na Índia faces de several implementação de ônibus challenges elétricos, de um and sistema de ônibus as elétricos, challenges the stereotype that electric mas buses are naturalmente only há for muitos purpose of we are desafios hearing since very que ainda long têm that que serem electric enfrentados buses are good for e city operation, but somewhere MSRDC is nós taking that. Instead, if sabemos que MSRDC is leading the way in é, deploying electric buses on long o distance, uso de non-urban routes ônibus and addressing the elétricos para challenges such as transport costs distâncias for rural maiores routes, tem grandes should be done. desafios And the e o fleet estado de management. Maharashtra I can está, na now verdade, à talk much more, frente but disso I did e à not want frente that. So desse now I processo. request Mr. Joshi
E eu gostaria de pedir ao senhor Joshi que compartilhasse os aprendizados da sua agência, que é a Thanks, MSTC. Aditya, for your nice presentation Bem, for the MSRTC. muito So I will share the screen. obrigado a todos, bom dia a todos. Eu gostaria agora de compartilhar a nossa apresentação. Yeah. So this is what MSRTC's electrifying transformation of 5150E buses project, Bem, which I am going to deal with. esse é o nosso So, projeto de MSRTC transformação e de eletrificação da nossa transport frota. authority in India. Nós somos uma autoridade pública de transporte na Índia. O nosso estado, Maharashtra, é o terceiro maior estado da Índia. E na Índia, a nossa agência resolveu lançar essa operação para, então, mudar o sistema de transporte do nosso estado. E, como o nosso colega já falou, nós lançamos inicialmente um projeto piloto antes de lançar o projeto total. O governo central da Índia já tem um programa de eletrificação do transporte público e a ideia é que os ônibus elétricos comecem a ser usados nos vários estados da Índia e, inicialmente, começaram as operações piloto com 150 ônibus elétricos em 2023 e com esses 150 ônibus, nosso projeto, a partir desse projeto inicial, nossa ideia foi expandir para chegar a 5.150 ônibus elétricos para garantir um sistema de transporte público sustentável, eficiente, que pudesse superar as áreas urbanas. E, em geral, todas as cidades consideram o ônibus elétrico apenas para áreas urbanas, mas nós resolvemos expandir um pouco além e promover a eletrificação também para áreas periféricas e que superassem os limites urbanos. E isso nos ajuda a gerar uma redução significativa das emissões, também da dependência de combustíveis e também uma redução dos custos operacionais. Bem, a primeira pergunta que tivemos de nos fazer é se os ônibus elétricos são uma solução viável para rotas não urbanas. E a resposta é sim, sem dúvida. Nós temos de considerar as condições dessas rotas não urbanas e fazer uma adaptação do sistema, das baterias e das estruturas de recarga com base nas diferenças entre o ambiente urbano e não urbano. E, como nós vimos na apresentação anterior, há uma diferença de custos operacionais muito importante entre ônibus a diesel e ônibus elétricos. E como o nosso projeto de 5.150 ônibus é muito grande, tem de ser considerado numa área relativamente grande também. Se nós compararmos as cidades, o estado do Maharashtra, com algumas grandes nações como o Reino Unido, Vietnã, Portugal, Bélgica, o estado de Maharashtra, apenas o estado de Maharashtra é maior do que esses países. E esse projeto 5.150 seria o tipo de projeto que poderia ser implementado num desses países, ou seja, seria uma quantidade de ônibus que seria suficiente para atender países dessa dimensão. E é importante fazer o planejamento correto para que isso seja bem sucedido. Bem, como nós já dissemos, nós lançamos esse projeto piloto para 150 ônibus elétricos e
Nós temos aqui duas fotos dos ônibus que foram adquiridos anteriormente no âmbito desse projeto piloto, e esses 150 ônibus estão funcionando de maneira muito bem sucedida no estado de Maharashtra, e eles são muito eficientes do ponto de vista operacional e também econômico. E essa é a estratégia de eletrificação da nossa agência. Então, o primeiro passo dessa estratégia é a aquisição e implementação. E, na verdade, nós fizemos a maior licitação de ônibus elétricos da Índia, e usando o modelo de contrato GCC, que é o contrato de custo bruto. E desses 5.150 ônibus, alguns serão usados em rotas urbanas e outros em rotas não urbanas. Isso exige um planejamento muito detalhado, e é importante considerar, como vimos na apresentação anterior, há vários modelos de recarga. Pode ser utilizada a recarga noturna ou a recarga, que foi chamada, no caso do Brasil, de recarga integrada. E nós fizemos uma mistura dessas duas abordagens, dessas duas estratégias de recarga. Estrategicamente, nós criamos uma estrutura de recarga a cada 100 quilômetros. Ou seja, embora os ônibus pudessem percorrer períodos ou rotas mais longas, nós instalamos estações de recarga a cada 100 quilômetros para garantir que os ônibus pudessem, então, fazer essa recarga com mais frequência. E isso, na verdade, para o nosso sistema, nós planejamos 100 garagens e 71 estações de recarga. E nessas garagens, na verdade, também será possível recarregar as baterias. E nós não apenas planejamos essas 71 estações de recarga, mas também a recarga nos terminais ou nas garagens. E, de certa maneira, nós usamos uma combinação de estruturas de recarga menores ou mais rápidas ou maiores para atender a necessidade de todos esses veículos. É importante também de fazer o planejamento das rotas e criar essa rede de terminais e de garagens. E isso deve ser feito na fase de planejamento das rotas, porque muitas vezes, quando estamos usando um número menor de veículos, pode ser que o tráfego aumente ou o uso e a sobrelotação aumente, mas quando atingirmos o equilíbrio correto do número de veículos, isso será solucionado. Durante o planejamento, nós consideramos um número mínimo de estruturas de recarga para a operação bem-sucedida do sistema. E durante essa fase de transição, nós estabelecemos uma cota mínima de substituição, e isso nos permitiu, então, prosseguir com a substituição do sistema de maneira eficiente. E estamos planejando, de certa maneira, para que as operações sejam sustentáveis também do ponto de vista financeiro. E isso é importante também. É importante também garantir que esses ônibus adotem ou continuem a usar, por meio desse modelo GCC, que é o modelo de contrato com capital bruto, isso
permite que, inicialmente, isso só é possível inicialmente por meio de apoio financeiro do governo. E após algum tempo, naturalmente, o projeto já vai estar numa estrutura, ou com uma robustez financeira maior, e vai então poder sobreviver e continuar sem o apoio e esses subsídios do governo. Do ponto de vista de impactos ambientais e sociais, nós conseguimos, por meio desse sistema, promover uma redução significativa da pegada de carbono por meio desses ônibus que têm emissões iguais a zero. E do ponto de vista de intervenções tecnológicas, esses novos ônibus elétricos estão integrados a todos os novos sistemas mais tecnológicos de transporte, como, por exemplo, sistemas de GPS, CCTV e etc. Aqui falando um pouco das os principais desafios e soluções relacionados à implementação. Bem, um desafio foram essas altas taxas ou os altos custos iniciais encontrados para a implementação desses novos sistemas, mas graças ao apoio do governo, foi possível achar uma solução para isso. Um outro desafio esteve ligado à resistência dos sindicatos, principalmente, e da implementação de um novo sistema operacional. E isso foi superado por meio de um maior engajamento com diversas partes interessadas de maneira transparente. O terceiro desafio que nós identificamos foi como criar uma infraestrutura de recarga em áreas não urbanas. E isso foi possível por meio da coordenação com diferentes agências para poder instalar essas garagens em áreas em que houvesse um fornecimento de energia de alta tensão. E isso, naturalmente, é muito mais complexo em áreas não urbanas que áreas urbanas. E um outro desafio foi a necessidade de otimizar a capacidade das baterias para que pudessem, então, garantir uma autonomia de mais de 325 quilômetros por dia para os ônibus. E eu tenho muito orgulho de dizer aqui que nós já conseguimos solucionar esse problema e agora já estamos operando diversos ônibus de 9 metros e de 12 metros e atingindo até 420 quilômetros de autonomia. É o que nós conseguimos com esses ônibus que nós temos. E tem um outro desafio que eu não mencionei aqui no slide, mas que eu gostaria de mencionar aqui. Quer dizer, nós não incluímos na apresentação, mas é um desafio que nós enfrentamos, que é o fornecimento de ônibus elétricos. Existem vários desafios tecnológicos, naturalmente, mas muitas vezes esses ônibus têm de ser importados de outros países e é uma tecnologia ainda que está sendo desenvolvida e muitas vezes os operadores ou as empresas que são responsáveis pelo fornecimento desses ônibus não têm a capacidade de obtê-los. E isso ainda é um desafio e nós temos de atuar em parceria com o governo para poder superar esse desafio. Aqui esse slide fala da viabilidade financeira dos ônibus elétricos. No caso do Brasil, nós já vimos que, na verdade, há grandes vantagens financeiras e que, na verdade, a operação dos ônibus elétricos é muito inferior à de ônibus a diesel. Isso depende muito da escala das operações e de cada usuário. E o custo líquido por quilômetro é inferior ao custo do diesel, considerando os subsídios governamentais e os créditos de carbono. E é possível, então, garantir essa redução dessa maneira.
actually we are running the Isso project as é of o now. This que is nós the estamos 2A. pretendendo We are fazer planning. agora. This is the red bus is the 9-meter e-bus, which is Aqui nós temos uma running foto in the 2 dos cities, ônibus Surat elétricos de and 9 this is metros. Shivaji brand name is a 12-meter e-bus, which is 300 E, km driving range and which is operating between e esses 200 ônibus de cities 9 in metros têm uma Maharashtra. autonomia de And 300 this quilômetros, we are estão operando já no executing estado this de project. Maharashtra. So the E é project isso. Os benefits benefícios of do the e-buses projeto, are ou desses as ônibus per highlighting elétricos, some of the eu key gostaria só de destacar alguns benefits desses of the benefícios aqui. if implementation of 5150 buses will be done Com a in the implementação desses near future. So daily 5.150 emission reduction ônibus, for nós each teremos uma bus redução is around diária das 1334 emissões tons and de lifetime emission if 12 meters section is 1.334 considered at toneladas 5.449 million carbono, tons. ou de Daily emission emissões will de be carbono. reduced and lifetime emission E will ao be reduced. longo da So with the vida, ou do ciclo de vida introduction of this desses ônibus, ou desse projeto, haverá uma redução total de mais de 5 milhões de toneladas de emissões. Também haverá uma redução do número de litros de combustíveis usados significativa, mais de quase 2 milhões de litros ao longo do ciclo de vida. A ideia também é que haverá um aumento muito grande no número de usuários desse novo sistema, chegando a 2 milhões quase de pessoas a mais. O valor presente líquido também dessas economias de combustível, isso pode atingir 1,38 bilhões de dólares americanos. E um outro benefício adicional é a geração de novos empregos, possivelmente 22.500 novas vagas de emprego. E para concluir, nós gostaríamos de dizer a todos que, na verdade, esse projeto e o nosso trabalho tem sido um marco no processo de eletrificação e nós tomamos a decisão de ir além da área urbana, e isso realmente fez uma diferença. E esse é um projeto que foi lançado há 12 anos e que vai realmente fazer uma diferença no setor da eletrificação e outros órgãos públicos estão, na verdade, seguindo o nosso caminho, considerando sistemas semelhantes. E um aspecto importante é essa colaboração entre diferentes órgãos públicos e a ideia é que, por meio desse trabalho conjunto, possamos desenvolver um roteiro ou um planejamento global para a adoção de ônibus elétricos em áreas não urbanas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Joshi, por compartilhar essas informações conosco. E é muito interessante ver como vocês estão liderando essa transformação na Índia no sistema de ônibus elétricos e principalmente no transporte elétrico além das áreas urbanas. Realmente é impressionante vocês terem conseguido atingir essa autonomia de mais de 400 quilômetros. E é importante investir bastante tempo no planejamento das rotas, na otimização das estruturas para poder atingir esse alcance ou essa autonomia significativa que vocês apresentaram. E esse realmente destaca a importância dos ônibus elétricos e o fato que os ônibus elétricos podem ser usados em várias situações, inclusive indo além do sistema de transporte urbano. E isso pode se expandir para outras partes do mundo. Então, gostaria de agradecer muito aos senhores da Índia por essa apresentação e gostaria de passar a palavra a Daniela Flores, do México, que é diretora de projetos especiais de eletromobilidade na Agência de Transporte de Yucatán, e ela vai falar um pouco sobre como o estado de Yucatán transformou o seu sistema de transporte público com ônibus elétricos mais verdes e mais eficientes, que também
incluiu Also, her session will also a reutilização de rotas de trem para certain o uso de ônibus ou de faixas exclusivas de ônibus. charging E ela vai falar and também de alguns desafios que tiveram que enfrentar, principalmente desafios with that, I climáticos, would now relacionados à vida útil das baterias e and também sobre diferentes estruturas de carregamento. Mas eu vou passar a palavra para a Daniela, que Muchas vai nos gracias explicar por la melhor. invitación. Voy a compartir mi Bem, pantalla. muito Solo un obrigada minutito. pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Listo. Pues muchísimas Pronto? gracias. Yo les voy a platicar Então, un poco del muito caso obrigada. Primero, Eu vou un falar poquito um de pouco sobre o contexto. caso de Yucatán Yucatán, começando y sus zonas de com um capital, pouco de Ciudad de Mérida, contexto, ou somos seja, bastante pequeños, somos nós 1.000.000 fazemos casitos de parte da habitantes. área Aquí es metropolitana. Nós temos a importante grande área resaltar que metropolitana, na uno de verdade, los em grandes Yucatán, e éxitos de Yucatán fue que en uma das grandes aproximadamente 3 años vantagens de logramos Yucatán é que renovar toda cerca nuestra de flota, digo, esos ah, 900 nós autobuses renovamos de toda trenaje. a nossa Y frota en este mes, de hecho, ya vamos a llegar a un 11% de e, autobuses eléctricos, e ¿no? com Un poco ahí essa renovação da te frota, comentaba nós Beatriz vamos en su chegar já este sesión, ano a ter 11% nosotros, de ônibus nuestro piloto, elétricos. pues fue E un BGT, quando ¿no? Nosotros, nuestra nós primera começamos estrategia de esse autobús processo, eléctrico nossa realmente primeira fue pensada para estratégia un BGT y para diseñamos ônibus elétricos pues foi un com montón de a infraestructura criação de asociada. um sistema de BRT Realmente mucho lo que tenemos que e entender cuando também hablamos de pensamos em autobuses toda a eléctricos infraestrutura es que associada. E no uma es coisa que solo temos de la entender quando renovación de falamos la de flota ônibus y el elétricos cambio é que de não la se trata flota, sino apenas da también renovação todo da frota e da mudança da frota, mas acompañado também en un tudo que servicio de está transporte público. envolvido Entonces, no por eso es que sistema nosotros en de nuestro transporte sistema, no solo público. en los autobuses E é eléctricos, isso que nós fizemos, tenemos não apenas una para caja os que ônibus llamamos elétricos, recaudo electrónico, no hace pasajes mas efectivos, y estuvimos para todo trabajando o con sistema de apoyo tanto transporte. Por estatal exemplo, como nós federal não recebemos pagamentos em la dinheiro, só pagamento eletrônico, adecuación de la e infraestructura temos, na vial, verdade, ¿no? Autobuses que todo tienen um uso de tecnologia nos carriles ônibus e em carriles transporte exclusivos público para em el geral, transporte público, e também temos estaciones de faixas transporte, exclusivas para o transporte público, cruzamientos para esses seguros, ônibus, entre otros, ¿no? e Y en ese cruzamentos sentido, seguros e nosotros, estações de transporte, particularmente várias pensando outras en medidas la que venida fazem de un parte desse proyecto eléctrico en redesenho la do península nosso de sistema Yucatán de de transporte trenes, público. pues E realmente temos nos dimos também um cuenta que projeto ya de junto transporte con el gobierno ferroviário federal, na província de las vías Yucatán. del tren ya no podían ser E utilizadas o que como lo hacían percebemos é que antes. muitas dessas Entonces, ferrovias já como não pueden podiam ver, ser todo el usadas da sistema mesma maneira que antes, e como podemos ver aqui teníamos na tela, casi nós las vías tínhamos del tren ya muy cerca de la muitas vivienda. dessas Entonces, ferrovias realmente lo que que hicimos estavam fue muito próximas às transformarlos para casas, hacer nuestros e carriles isso não exclusivos. era De hecho, sustentável. nuestro punto E de aí o que carga fizemos foi está en lo que transformar es la antigua essas estación del tren, faixas donde se hacían los de trem mantenimientos. em faixas Efectivamente, se veía un poco exclusivas feo al ou principio, si ven, no hay rotas árboles y demás, exclusivas pero para eventualmente, ônibus. perdón, E inicialmente o aspecto não era muito bonito, mas pero aqui está. eventualmente logramos con una estrategia Mas que aos aquí es poucos justamente lo que Beatriz decía conseguimos, de un por meio trabajo de uma estratégia integral. que é mais ou menos o que Necesitamos você hablar con falou otras mais cedo, autoridades y Beatriz, este fue sobre el um trabajo trabalho holístico, de arborización que se hizo que con la foi esse entonces Secretaría de projeto Desarrollo de Sustentable arborização y que foi después con feito Norma junto com a Agenda Secretaria Gubernamental para poder lograr de que Áreas Urbanas este Sustentáveis. espacio que estaba E no esse utilizado, que estaba espaço que abandonado, que estaba lleno de anteriormente basura, estava lo pudiésemos abandonado, usar estava para cheio algo, de lixo, pero que e no nós por eso usamos esse quitáramos espaço para lo algo verde, ¿no? Lo positivo. arborizado que E estaba aí en ese conseguimos momento. arborizar Eso essas es, áreas digamos, por un lado em lo que hicimos torno en la parte dessas novas faixas cuando implementamos exclusivas nuestros primeros dos autobuses ônibus, eléctricos. Pero ahora, dos ônibus elétricos. yéndonos a la parte también que E corresponde a este panel sobre temos el também modelo que nosotros utilizamos essa. en Yucatán. Aqui Nosotros esse tenemos slide tres fala do ciclos en modelo nuestra que nós usamos infraestructura. em Yucatán, En e na primera verdade são instancia, três nosotros como la empresa de etapas transporte, dessa estratégia de nosotros recarga. administramos y somos dueños de la O primeiro infraestructura de passo, a carga, por primeira lo menos al etapa, momento. é garantir que Después, nós, como nuestro agência de segundo punto transporte público, importante, pudéssemos estandarizamos administrar todos nuestros e, na conectores, verdade, ter a todos nuestros propriedade autobuses dessas nos colocaron la estações marca de TIC recarga. Conector. O segundo Y passo foi tres, garantir utilizamos a lo que todos ustedes conocen, padronização nosotros realmente le llamamos das carga de opções e das proximidad. estruturas de recarga, ou seja, todos os Optimizamos nuestras veículos usavam operaciones de o carga, mesmo tipo carga de de tomada, proximidad y digamos. carga a E alta terceiro, é potencia. Y eso es un otimizar concepto as muy importante que operações tiene de que ver recarga, mucho y ou que afecta seja, mucho el tipo de baterías que podemos instalamos utilizar. estações de recarga de alta Entonces, sobre el potência. primer punto, ¿no? Nosotros Esse, somos los responsables por voltando a certificar los esses autobuses.
ao primeiro ponto, nós temos a responsabilidade pela recarga e nós temos de escolher ou selecionar o modelo de negócios para a operação de recarga. Ou seja, nós tratamos de maneira separada e também consideramos os custos de maneira separada. Ou seja, eu vi que em alguns outros países, na Índia, por exemplo, os custos da recarga foram considerados junto com os custos dos veículos. E nós analisamos isso de maneira diferente. E aí fizemos um estudo da infraestrutura necessária, da potência dessa infraestrutura, do número de carregadores, e nós tivemos, na verdade, quer dizer, por meio disso, nós tivemos de fazer o planejamento das cargas, ou seja, em vez de deixar isso com os operadores de transporte, fomos nós a decidir onde fazer essa recarga, quando fazer essa recarga e com qual frequência. Com a padronização desses carregadores, o que conseguimos fazer? Bem, nós temos atualmente 4 marcas diferentes de ônibus que usam os mesmos carregadores. Ou seja, isso significa que qualquer carregador ou qualquer veículo que esteja circulando pode ser recarregado em qualquer uma dessas estações. E no nosso caso específico, o carregador é um Combo 2, e isso permite que nós possamos ver a estrutura de recarga como um sistema. Em vez de serem pontos isolados de diferentes operadores, nós temos um sistema de recarga. E, por exemplo, se nós precisamos de uma recarga no ponto A, e se por acaso houver um outro veículo de outra marca, esse outro veículo também poderia utilizar o mesmo carregador. E dessa maneira conseguimos reduzir nossos custos de capital e nossos custos operacionais também, e também o custo total de propriedade. E o que nós vimos, por exemplo, em outros sistemas, é que o CAPEX da estrutura de recarga foi o que levou em muito o custo inicial da instalação do sistema de ônibus elétricos. E quando nós fazemos essa diferença, isso permitiu também abrir o mercado para outros operadores que, então, teriam que se concentrar apenas no custo dos ônibus. E essa é a situação atual das nossas operações. Então, temos horários de pico em que precisamos de mais ônibus circulando, por exemplo, das 7 às 9 da manhã. O que fazemos nós reduzimos as paradas dos ônibus para recarga nesses momentos de pico. Mas quando chegamos, por exemplo, 11, 12 horas, 11 horas da manhã, meio-dia, é possível, então, retirar alguns ônibus da circulação para que possam fazer a recarga. Então, essa recarga ocorre de maneira rotativa. E temos aqui uma pergunta no chat. Alguém queria saber se a nossa estratégia exige um número maior de ônibus, mas, na verdade, pelo contrário. Muita gente acha que quando fazemos a eletrificação são necessários 2 ônibus para cada ônibus a diesel. Mas quando usamos esse tipo de estratégia de recarga que nós usamos aqui, isso não é necessário. E essa necessidade de 2 ônibus elétricos para cada ônibus a diesel, isso ocorre quando a recarga é feita somente durante a noite. Ou seja, você precisa de todos os ônibus circulando o tempo todo durante o dia e a bateria não vai ser suficiente, então eles podem circular somente por meio-dia. E, na verdade, o que acontece com esse sistema é que não precisamos de um número tão grande de ônibus elétricos. E o que acontece é que no início da manhã, quando temos horário de pico, nós precisamos, na verdade, de todos os ônibus circulando, mas a partir daí podemos reduzir o número de ônibus em circulação para que alguns possam parar para fazer a recarga. E isso nos permite planejar também os tempos de espera, os tempos de ajuste. Por exemplo, quando é necessário fazer, por exemplo, um cambo de turno. Há sempre essas interrupções de alguns minutos e nós usamos essa carga de oportunidade, essa recarga de oportunidade de alta potência para que, em vez que essas paradas sejam muito longas, nós fazemos paradas mais curtas para a recarga.
E podríamos tener una operación hasta se 24 horas. quiséssemos, ¿Por qué? Porque poderíamos podemos funcionar estar 24 horas por rotando dia, las se unidades chegar essa cuando reciban necessidade, la carga. por meio desse rodízio das unidades e Este es rodízio nuestro das paradas punto de para a carga carga. principal, Esse que é o nosso llamamos la principal plancha, ponto de porque es ahí recarga, donde están los que trenes. nós chamamos Tenemos de tres prancha, pantógrafos, que son nuestros e nós cargadores temos 3 ultra rápidos, pantógrafos, ¿no? De que são 300 nossos kilowatts. carregadores Sin super embargo, también rápidos de tenemos 300 16 quilowatts, cargadores e PIN temos de 120 também kilowatts 16 con una manguera dual. carregadores Entonces de tenemos solo de 260 120 kilowatts en quilowatts, caso de com, cargar. Entonces, como na pueden ver, verdade, nosotros essa con esta dupla operación podemos cargar estrutura de rápido recarga, essa también las dupla unidades. mangueira, Y ahí ustedes van a ver que hay tres e tipos de isso autobuses. permite também Hay un uma bundle, recarga que es bastante este, ¿no? rápida. E nós Que vemos aqui que temos utilizan 3 y un tipos de biwire ônibus. articulado. Nós temos Todos ellos esse están cargando lo menorzinho, mismo. temos Nosotros um tenemos nuestro biarticulado e sistema. o ônibus longo Entonces normal. nosotros, y E además son todos estão sendo operadores diferentes. recarregados ao mesmo Entonces, tempo. E esto como qué quiere vemos decir? pela cor Se também, são comparten las operadores estructuras. Nosotros diferentes e con esta todos operación, compartilham para a mesma finales del próximo estrutura. mes, vamos a estar E com cargando essa más de 100 operação, autobuses aquí, nós con la misma conseguiremos infraestructura que recarregar habíamos mais de invertido 100 ônibus años nessa anteriores. estação aqui, usando a Y entonces mesma esta infraestrutura, estructura sem en nenhum este punto investimento tenemos adicional. 2.8 megas de capacidad instalada. E Y de hecho nesse podríamos ponto aqui, irnos hasta temos 4.5. 2,8 ¿Por qué? Porque megawatts tenemos de la infraestructura capacidade tal cual instalada e que podemos chegar pudiéramos até hacer si es que lo 4,5 necesitamos. megawatts de capacidade Además de esta instalada. infraestructura, tenemos 5 Além pantógrafos disso, nessa estrutura en nós las temos terminales 5 de la ruta para pantógrafos que ahorita e, cuando além dessa carguen estrutura o aqui, en su temos outros momento 5 van a poder pantógrafos para que incrementar el servicio porque possamos obviamente incrementar ou de aumentar o cargar a serviço em outras 120 partes a do cargar a sistema. 300 kilowatts, Porque, pues vamos a naturalmente, poder a diferença entre reducir los carregar tiempos de ou carga. Por recarregar tanto, com automatizamos 120 esta quilowatts ou reducción. 300 ¿No? quilowatts, a Entonces, diferença é este es significativa. nuestro Então, flujo de poderemos carga recarregar muito mais para que rapidamente ao recargamos longo todos nuestros do autobuses. dia. Y un poquito ya, por último, E pouquinho comentarles para un poco concluir, esta, gostaria de comentar que pouco comentaba poco Pedro, pero es algo sobre fuera de la algo que o realidad. Pedro mencionou Si anteriormente, mas é tener caso ônibus real. eléctricos implica tener Se más variables de ter estabilidad, ônibus y más cuando elétricos tenemos carga de significa ter oportunidad, mais porque variáveis obviamente para nos si llega más preocuparmos bajo de lo que e programé y também calculé, qual é pues importante una de de esas ya ter no essa puede ser carga de algo tan oportunidade ou, ou ¿no? recarga Entonces sí tenemos integrada. que cuidar mucho. Entonces, ¿qué Então, hacemos temos de nos nosotros con preocupar nuestra com mirada? isso. Pues Bem, estamos analizando o todo el que tiempo fizemos foi o el seguinte: rendimiento. nós Acá, como analisamos pueden ver todo o en la tempo gráfica, o es una rendimento. gráfica del rendimiento de Nós kilowatt temos hora aqui kilómetro. gráfico Y este do es el caso de rendimento una unidad de quilowatt-hora en por junio del quilômetro 16 contra el e promedio nós de temos todas las aqui unidades en esa ruta de junio del 16. uma medição Claramente algo rendimento está de pasando. junho, do dia 26 de Entonces, junho, este es el rendimiento e se em compone comparação com a del média. seco, sin contar el freno regenerativo, o sea, esto es E pura tracción. aqui, na verdade, El aire temos acondicionado, que essa es barra prácticamente que esta parte que no indica existe, ¿no? somente o rendimento sem El VTM, a frenagem que es el Battery Thermal regenerativa. Management System, que es lo que mantiene a E temperatura las baterías. aqui temos El também compresor, ¿no? o, Los compresores de aire y o otros que é servicios. gasto ¿Y também qué estamos para viendo? resfriar as baterias, os Evidentemente, compressores de algo ar en e el outros manejo está serviços. mal. Si ven, es E punto 20, claramente 20 puntos más alto. algo Esto es está muy probable que acontecendo sea aqui, una mala conducción porque é por parte del 20 operador. pontos Y mais entonces nosotros alto. lo que hacemos es Então, trabajar sobre esto. provavelmente esse resultado Obviamente hay negativo, un esse tema de resultado aire pior aqui se acondicionado deve aquí, à, porque tenemos 10 puntos más. à baixa qualidade Entonces, de da hecho, en este condução caso nos dimos cuenta que desse estábamos teniendo veículo. fallas con los aires E acondicionados en algunas unidades nós y con esto podemos pudimos reparar. ver aqui Pero ahora que quiero estávamos mostrarles tendo esta imagen problemas em de alguns junio, ônibus que es un e mes caluroso, poderíamos quizá el más agir caluroso para de Yucatán contra diciembre. Como pueden ver, solucionar el esse clima sí problema. afecta. Mas ¿No? também El clima gostaria de afecta mucho y comparar entonces a en nuestras diferença programaciones aqui nosotros entre o mês de pedimos que junho, que é um primero mês tenemos quente, que e o mês de internalizar dezembro, que é um mês estas de diferencias, inverno. ¿no? Y que se ve E nós que, precisamos como pueden ver, considerar la essas conducción diferenças. queda bien. Como Al podemos final, ver, no es lo que está afectando. não é Claramente isso lo que que está está afectando es el clima. afetando. ¿Por Sem qué? Porque dúvida, desde é o junio clima que necesitamos el está clima tendo um ponerlo, impacto va aqui. a requerir muchísima más energía. Porque Y em también, junho nós precisamos de mais bueno, va a energia para requerir muchísima resfriar más o energía que sistema e as obviamente baterias. en junio, E ¿no? Que hace também muchísimo más calor, ¿no? Entonces en ah, diciembre estamos em dezembro, normales, ¿no? nós estamos numa Ahorita, por situação ejemplo, ya normal. empezamos a
Por exemplo, agora já começamos a sentir um pouco de calor aqui em Yucatán e temos que fazer uns ajustes na nossa programação. E o clima importa e pode afetar em até 15, 20% o consumo das baterias. Isso vai depender também do tipo de rota. Por exemplo, se a rota tem ou não faixas exclusivas, se a rota tem ou não muitas paradas. Então, vários elementos podem afetar, então, o desempenho da sua bateria. E outra coisa muito importante é o tipo de condução e como os condutores usam essas unidades, como eles se comportam com os ônibus. E nós temos, na verdade, um instituto de capacitação para operadores e nós, na verdade, fazemos uma reciclagem e todo um treinamento sobre a condução de ônibus elétricos. E como, por exemplo, aproveitar o freio regenerativo. E, e do ponto de vista de comodidade, isso é muito importante que os condutores saibam usar os ônibus Ese elétricos. sería un poco por mi parte yo de las conclusiones que pondría y creo que E era te isso que eu queria agradezco dizer. las Aqui temos algumas recomendaciones de conclusões Maharashtra porque es un gran e ejemplo. na Los coches verdade, isso eléctricos tienden a reflete um parecer pouco. Eu gostei muito de inflexibles, ver a ¿no? apresentação de Hasta cierto Maharashtra, punto porque é um podemos exemplo usar su muito electrónica interessante. específica con ciertas características y además pues siempre están E cambiando, nós ¿no? El clima, tendemos si a llueve, si hace pensar calor. que, ou Pero la seja, os verdad es ônibus que elétricos con sejam una meio buena estrategia inflexíveis, y costumam para ser una usados buena só numa rota logística, e podem kilométricos sofrer impactos logística, também de pues clima, obviamente temperatura, se etc. puede, Mas se se pueden nós tener tivermos uma múltiples abordagem mais beneficios. holística e Donde um bom quieras planejamento, é producir, lo que possível necesitas es una buena estrategia implementar logística. sistemas de ônibus elétricos Muy em qualquer lugar. importante que É creo que muito tiene que tener importante, cualquier operador o e cualquier isso agencia de qualquer transporte operador e es qualquer que agência de transporte monitorear tem los de levar em autobuses y la consideração. É infraestructura de importante carga fazer o son ese tipo monitoramento de dos estrategias es ônibus e das indispensable. estruturas de recarga. Muy indispensable porque Isso é aparte eso nos va a indispensável para permitir todo tipo de predecir el planejamento, comportamiento de las porque é baterías. importante conseguir Nosotros acá ya ou sabemos para tentar ahorita que prever o está la comportamento das actualización y que un baterias. grado más de Nós temperatura, já entonces sabemos ou ya estamos sabemos un poquito percebendo cómo se que va a comportar com o 1 grau a hacemos mais de predicciones también. temperatura, Nosotros isso ya vai ter um sobrevivimos, impacto ¿no? no Un verano, comportamento das ¿no? baterias. En India me Então, imagino que también nós já tienen sus tivemos, veranos nós bastante temos calurosos verões ellos, muito ¿no? quentes, eu Entonces acho que na se Índia puede. também, Lo que e tenemos nós que hacer es sabemos que tener é el dato possível para poder predecir manter o estos sistema comportamientos. funcionando No mesmo em tenemos temperaturas pues ese extremas, miedo, desde ¿no? que A lo que se estejamos llama la ansiedad de la carga preparados eléctrica, e la que façamos um batería o la planejamento batería, adequado. ¿no? Es que É, necesitas una batería muy grande porque la e autonomía no se necesita, ¿no? muitas La vezes carga também que as se tenga pessoas que nos pensam que pueda llevar. Y precisam de además, uma una bateria batería muito más grande chica para poder te permite, uno, cobrir as reducir el peso rotas de la mais batería, longas, porque mas ese na peso verdade puede reducir o tu que é costo de importante é um autouso. planejamento Dos, adequado te da permite estrutura de incrementar recarga. el número de E se pasajeros, fizermos porque isso, con una nós batería muy podemos grande aumentar o número de vacías el número de passageiros e pasajeros que pueden também subir. podemos Nosotros en nuestros reduzir autobuses os tenemos custos. escenarios Naturalmente, en se a que bateria for la muito capacidad de grande, isso vai pasajeros por tirar el eléctrico, por el espaço diésel, dos son ônibus. los mismos. Nós Entonces, costumamos eso assim nos fazer uma permite comparação entre a subir capacidade de nuestro gasto, passageiros ¿no? Porque nos la batería ônibus es igual. elétricos e nos ônibus a Y diesel, además e también nosso objetivo é manter o mesmo el número de desempeño del passageiros, autobús, porque não el autobús fazer ya no es nenhuma muy pesado. redução. Cuando tienes E baterías muy grandes, arriba de outro 400 kilowatt fator hora, el autobús a se favor de siente não aumentar pesado, as ¿no? Si baterias uno lo maneja, é se que se a siente bateria é pesado muito y el grande, também movimiento es aumenta o raro peso do ônibus. Isso comparado vai con ter um baterías impacto no más desempenho ligeras con e menos packs de no baterías, ¿no? desempenho geral, Y inclusive nos también, y por custos do último, sistema. E, por es fim, muy importante, y é muito lo comentaban importante, los colegas de India, e es nós obviamente ouvimos la isso no gestión caso da financiera Índia, de la é muito electromovilidad. Y importante eso considerar obviamente a tiene que ver sustentabilidade con financeira da el uso que le des a la eletromobilidade. carga. Si la carga solo le E estás isso usando está 3 horas, relacionado 4 ao horas al uso día que en la noche, pues no fazemos le das dessa mucho carga. uso. Por Ou eso tus seja, se a baterías se recarga é aguantan. feita somente por Entonces poucas horas necesitamos ahí durante o dia ou somente hacer durante a inversiones noite, primadas, sobre todo isso sector significa que não energético, estamos que también fazendo um tiene uso muito responsabilidad bom de resolver ante dessas estruturas de transporte recarga. público. Pues es que obviamente Isso é algo que necesitamos os más planejadores points do de carga, transporte público necesitamos más têm puntos de de carga considerar. para que Ou entonces, seja, nós al precisamos ter mais gobernador ya pontos de el recarga costo, el CAPEX, para no que nos lo cobren possamos, todo a las então, agencias o a los ah, operadores, ¿no? Al final de reduzir ou cuentas, rever a maneira como é porque esa distribuído o infraestructura custo se tiene que capital buscar utilizar e pues al que 100%, nós ¿no? deveríamos Entonces, tentar utilizar essas eso es todo por estruturas mi parte, ese es el caso de 100%, o Yucatán y máximo pues possível. estoy E al esse é lado o de caso de cualquier Yucatán, e eu estou pregunta aqui à disposição para y qualquer comentario. pergunta que tenham, Muchísimas qualquer gracias. comentário que tenham. Muito obrigado.
Thank you so much, Daniela, for the insightful presentation, and it's really Muito fascinating to see obrigado, Daniela, how pela Yucatan is sua actually apresentação. not É just muito adopting the interessante project, but ver also como Yucatán não leveraging the apenas existing train está infrastructure to convert that into promovendo os railway ônibus elétricos, rail mas também connectivity. And aproveitando I'm sure it has infraestruturas been resulting pré-existentes within the para a project implementação fully desse novo sistema. E for sure. também And also como the está important investindo muito aspect no is aumento very, da very eficiência challenging das baterias landscaping, e das estruturas de particularly in terms recarga. of climate challenge, E é battery interessante performance, também ver and o que você charging. If you falou, can por share exemplo, em insights termos on de battery storage desafios into climáticos Pentora e charging desempenho das when baterias considering the conforme battery as situações efficiency, and it meteorológicas highlights the e importance of como isso pode selection ter um of right impacto charging strategy ah, based on your local no desempenho requirements. do So sistema. thank you once again for Isso sharing the very enfatiza também a insightful details necessidade of de how selecionar as not only estruturas to the mais fuel adequadas installation, and we have para discussed as the baterias e aspects of it, também but in para the as interest of time, infraestruturas we de won't be able to recarga. address all of them. E But we, eu I will vejo be que taking temos the first muitas question perguntas from aqui, mas eu acho Sharmila que, como temos Morsi, pouco and the tempo, não question is vamos that how to poder optimize the charging infrastructure during responder daytime todas when elas. there is a Temos high uma demand. pergunta I think aqui Daniela has sobre como already answered otimizar, this então, a question much recarga better. durante o So dia, I won't repeat it. quando temos uma Another demanda question is muito alta. Eu from acho que a Joan Daniela já Lopez, respondeu and aqui. this Temos uma question outra is pergunta de specifically for Joan Lopes, MSRTC. So the que question is é that uma what were pergunta the main específica para a challenges Índia, you e a faced for pergunta é: quais foram os financing the principais fleet? desafios que vocês enfrentaram I mean, para how did the financiar way you actually a financed frota? such a big project? Further, Na I would verdade, also é really um want to know grande what projeto recommendations you e, have to overcome naturalmente, o such kind of financiamento é difícil. Eu financial gostaria de saber challenges. quais recomendações Yeah, vocês têm para esses desafios de financiamento. yeah, can you hear me? Yes, Conseguem yes. me ouvir? Yeah. So as far as the financing of the project is concerned, I already mentioned the Bem, project em has a relação ao gross financiamento, contract basis ah, model. Gross contract como eu basis model. disse So already the antes, infrastructure os cost, nossos the contratos CapEx of the adotaram bus, um modelo infrastructure of all de the buses, custo and the driver total, cost custo is bruto, with the operator, means the supplier. So e mathematically, the burden on the operator, means the automaticamente authority will reduce o automatically. And ônus as far as the é reduzido para a high autoridade leverage, you have pública already porque discussed in my é presentation. considerado esse So valor total do initially, as the contrato. capex is more for the E operator, they are charging high weightage. They are inicialmente, claiming high weightage. como To comply with that, o MSRTC custo has principal, o custo already inicial, asked cabe for aos the diversity of operadores, funding because eles in initial phase of cobram 2 3 years, taxas 4 years, mais the project will altas. not be viable as E without ao leverage from longo both the de operator. So here if após talk alguns about this anos, because for o 515 projeto buses, poderia there is não a se cost tornar around 2 viável crores. Then e 4 crores is the cost of the bus for the operator. So for as far as the making this como project viable, resultado disso, MSRTC para que o actually projeto fosse viável, government has nós already on the gross conseguimos contract model, there is obter, a então, escalation of cost has been already apoio reduced with the do governo MSRTC. As far para as the participar nesses viability gap has been custos, asked with the government, and government is very focused e on o that, and they are governo structuring deu uma to get resposta that muito viability positiva of funding, so the project will be viable e in a first isso time. permitiu que o projeto fosse viável. Thank you so much, Mr. Joshi. I think that very well answers the question. Muito I'll take one more obrigado, question. We então, are really running out of time. por So compartilhar it's very conosco. Eu interesting vou, question that the viewer has raised. Since the vamos cost responder to somente operate a mais uma electric pergunta, buses porque is já actually estamos passando do 30% less tempo. than cost to operate diesel Bem, buses. considerando que o So custo are we dos also ônibus benefiting our elétricos users in terms of less costumam failure? ser, o custo total So costuma when we're ser talking about this 30% economy, inferior so ao this dos question is custos a specifically, I diesel, think a MSRTC is pergunta é se focusing on essa MSRTC economia because está this is sendo what the repassada country is também aos using. usuários na And I forma will de again request tarifas mais Mr. Joshi baixas. and Daniela to answer this E question. eu gostaria de pedir a Daniela que Actually, respondesse essa cost of pergunta em seguida também, 30% is less em in seguida a economy, Índia. but as far as Sim, the facilities means these é, buses are AC buses, and we have to cope up with the cost of operator sim, also. So existe initially it is not above esse and custo the menor, thinking of the mas buses, but it inicialmente is reasonable. So eh, we are not essa directly pass diferença the não é benefit to the repassada passenger, aos but we usuários, are optimizing that within mas, na the verdade, range essa economia for the cost of the electric é buses. So usada para otimizar o thank you. sistema e para expandir o sistema. Great. Daniela, would you also like to answer this question? Daniela, Yes, você sure. gostaria de responder essa pergunta também? Even if the operating costs are going down, I mean, Mesmo seus for custos us transport operacionais, agency, mesmo it sabendo is que never são profitable the menores, public transport.
Ainda assim, o transporte público não é lucrativo, ou seja, o governo tem que oferecer subsídios, mesmo com esse custo inferior. E no caso do nosso sistema, os subsídios que recebemos são de cerca de 30% dos custos totais, mas o que fazemos em Yucatán é que temos tarifas diferentes para grupos diferentes de pessoas, ou seja, pessoas idosas e pessoas com deficiência, estudantes pagam menos, e temos outras tarifas para turistas ou para a população em geral, ou então se você comprar um bilhete único, talvez a tarifa seja diferente também, mas ainda é difícil para nós oferecer um transporte público de qualidade com que seja autossustentável do ponto de vista Now, the next econômico. question is for Pedro. E agora a This is última related to the pergunta public charging para o strategy Pedro, of fleet que growth tem a and ver com altogether a grid comfort. adoção As you have de rightly mentioned, Pedro, that estruturas de variable range and recarga grid capacity are the e key as constraints in preocupações em converting relação charging into à e-buses. capacidade da And rede. cities are trying to set up the e-bus, let's say, higher Muitas cidades capacity. estão Are tentando emphasized to scale aumentar ou high-end ampliar buses as to suas e-buses. How frotas de can ônibus elétricos transit authority can e ensure como as that these autoridades de charging transporte público strategies remain the adopted one? podem And what garantir approaches que are proven essas efficient, estratégias possam maybe ser to atingidas mitigate pela the rede emissions while atual maintaining the e operational efficiency? desenvolver estratégias que permitam, então, a operação dessas frotas Obrigado, maiores com pela base em energia pergunta. disponível. No fundo, é importante considerar que hoje existe um grid de energia que distribui essa energia em uma potência, geralmente média potência, e a partir de uma determinada potência é necessário subir para alta tensão, por exemplo, o que envolve uma série de custos de adaptação desse grid. Então, uma sugestão que eu faço é avaliar, antes de aumentar essa capacidade do grid, os locais onde poderiam ser alocados eletropostos com a energia que já é disponibilizada nesses locais. Então, uma possível estratégia seria realmente considerar esses potenciais locais, fazer esse planejamento operacional como foi compartilhado pelos colegas, de modo a atender esses requisitos de energia e não necessitar necessariamente de adaptações do grid, que incluem, por exemplo, a necessidade de uma subestação para baixar essa alta tensão para uma tensão que poderia ser usada pelos carregadores, tem um custo muito alto. Então, essa seria uma sugestão. Thanks a lot, Pedro. And I think with that, we are towards the end of this session. Bem, And muito I would obrigado, request Pedro. Hans to kindly take it over. Eu acho que aqui chegamos ao final dessa sessão e passar as palavras finais ao Alfonso. Bem, muito obrigado a todos, muito obrigado aos palestrantes e por compartilharem suas experiências conosco. Eu gostaria de lembrar a todos que podem já acessar nosso novo manual de implementação de baterias e estruturas de recarga. E nós já disponibilizamos o link aqui e nós vamos disponibilizar esse material nos próximos dias e também este webinário em diferentes línguas. E a coisa mais simples é simplesmente nos seguir nas mídias sociais ou então entrar no nosso site para saber sobre novos eventos e também saber mais sobre as organizações, sobre os preparativos para o nosso aniversário deste ano. Muito obrigado, então. Obrigado. Thanks. Thank you, everyone.